que a igreja enfrentava. Se nós começamos a ouvirmos as epístolas, quando Paulo trazendo os conselhos e trazendo alguns ensinamentos, porque observamos que a igreja primitiva sofria muitas dificuldades, sofria muitas situações que para os dias de hoje seria difícil. A compreensão de entendermos e compreendermos as circunstâncias que aquela época que Paulo pregou e ensinou às igrejas que encontravam diante das limitações que ela vivenciava. Como nós possamos observarmos até o início do livro de Romanos, que nos traz quase essas mesmas referências da característica que Paulo enfrentou uma dificuldade dos irmãos que era crente, mas não tinham a certeza de fé. Ainda se envergonhava do Evangelho, ainda não tinha uma certa confiança nas certas bases espiritual, naquilo que eles foram receber das pregações de Jesus Cristo, dos apóstolos e também de Paulo. Paulo, ele iniciou no seu evangelho, iniciando suas pregações, trazendo esperança para aqueles irmãos que outra hora receberam de Cristo, receberam de Pedro, receberam de João, receberam de Tiago e os demais apóstolos que foram instruídos por Deus. Paulo apenas foi um porta-voz de Deus. Mas nós vemos que a igreja em Roma, como nós falamos, ela tem uma certa dificuldade, tinha uma certa vergonha de identificarmos que era cristão, porque sabemos que naquela época as perseguições contra os cristãos era muito difícil. Se hoje nós vivenciarmos o que a igreja primitiva vivenciou aquele momento, muitos crentes não estaríamos aqui, porque não suportaríamos a circunstância que aqueles irmãos vivenciaram, a situação que eles passaram diante das perseguições dos romanos e também alguns homens que também perseguíamos a igreja do Senhor. Mas vemos isso no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo, ele vendo que os irmãos estavam muito uma situação difícil, porque tinha muito cristão, tinha muitos crentes naquela igreja, mas a dificuldade era imensa para que Deus se manifestasse entre eles. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação, tanto aquele que crê, primeiro os judeus, também os gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. A fé era a base central, era algo que justificava a salvação para aqueles irmãos, mas ele tinha dificuldade, tinha vergonha de se identificar que era cristão, porque ele sabia, se alguém falasse que era crente naquela época, era degolado, era jogado numa cova do leão, era queimado vivo. Eram perseguições que muitos não suportariam no dia de hoje. Graças a Deus que temos uma facilidade muito boa de servir a Cristo, de podermos vivenciar nossa vida para Deus. Nós não temos nenhum impedimento de dizer assim: eu vou negar Cristo aonde eu trabalho, aonde eu vivo, aonde eu vou à escola. A gente pode proclamar, a gente possa dizer, aonde nós vamos, a gente possa dizer que somos cristãos. E as pessoas, graças a Deus, que nos recebem com bom grato. Mas naquela época nós observamos as perseguições, era difícil, a situação era muito caótica para a igreja. Aí foi por isso que quando os judeus e os gregos sempre discutiam
a respeito da salvação por causa dos gentios. Paulo, ele foi o apóstolo do gentio. Paulo foi separado para esta obra, como a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor enviou Ananias para orar por Paulo, lá em Damasco. Estava lá na casa, e nós observamos que Paulo estava orando a Deus. Mas antes de Ananias chegar até Paulo, mas nós observamos que Deus havia determinado que Paulo ia passar. Qual era a missão de Paulo? Paulo ia pregar para os gentios, Paulo ia pregar para os judeus. Paulo não tinha nenhuma diferença, mas ele ia sofrer, ele ia padecer, ele ia passar por situações difíceis. Mas Paulo não sabia disso, mas Deus já havia determinado, porque nós observamos que outra hora Paulo não era chamado de Paulo, mas era chamado de Saulo. Mas a igreja temia por chamar Saulo. Mas Deus tem um propósito. Deus tem objetivos. Muita gente pessoas que não tinham nenhum significado nenhum. Pessoas que aparentemente a gente achava impossível. Mas Deus foi lá, salvou, deu nome, aleluia, deu salvação, libertou. Muitas vezes pessoas que estavam cativas, presas, escravizadas por vício de alcoolismo, vício das drogas, vício de tantas coisas que o diabo ele tem aprisionado as pessoas. Mas nós observamos que este evangelho é um evangelho de poder, é um evangelho de transformação, é um evangelho de libertação, é um evangelho que tem autoridade. É um evangelho que não tem limitações, mas é um evangelho que tem alcançado geração e geração. Deus tem levantado mulheres, homens de Deus, com autoridade para dizer, ainda que morra, ainda que passe por perseguições, seja na Ásia, seja na África, seja onde quer que seja, mas Deus tem levantado uma igreja forte para dizer a este mundo, diante destas situações, que Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz aquilo que a psicologia não consegue fazer. Homens que se encontravam muitas vezes presos, alguém dizia, não tem jeito, mas quando Cristo chegou, Ele transformou. Foi mulheres de Deus, foi homem de Deus, pregadores, mulheres de ciclo de oração, homens de autoridade. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Crente que tem vergonha do evangelho precisa fazer uma reflexão. O evangelho é poder, meu irmão. É autoridade. No nosso Brasil a gente temos um presidente, mas aparentemente ele parece ter autoridade, mas não tem autoridade, porque nós observamos que existem pessoas abaixo dele que dominam sobre as suas autoridades. Mas este evangelho que você sai pela rua pregoando, direcionado por Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, ainda sem jeito, sem saber como pregar, como dialogar, mas o Espírito Santo que habita dentro de você começa a lhe encher e dizer, fala isso, prega isso, e o Espírito Santo vai entrando nos corações das pessoas, ainda que não é salvo naquele momento, mas a palavra está sendo premeditada, a palavra está sendo germinada naquele coração. Mas quando chegar o tempo, Deus vai revelar, essas pessoas vão entrar por essas portas e alguém vai dizer, mas eu preguei para fulano. Poder para libertar os cativos, os oprimidos. Mas nós vemos ainda a preocupação de Paulo por enfrentarmos a igreja de Corinto.
Como os irmãos conhecem, já estudamos a característica e a base da igreja de Corinto. Era uma igreja muito fervorosa, tinha os novos dons, tinha um bom ensinamento, uma boa doutrina, mas havia certas situações entre algumas pessoas, porque pelo nível de pessoas doutoradas, possamos falarmos assim, porque se vemos o princípio da leitura, a gente vê que algumas pessoas se identificam: eu sou de Apolo, eu sou de Cefo, e esses homens não eram homens simples, mas eram homens que tinham cultura, eram homens que tinham boa expressão de palavra, eram homens preparados, não era qualquer um que estava ali apenas dialogando, trazendo o evangelho, mas nós observamos a dificuldade desses irmãos por ser doutor, porque alguém era grego, o outro era de outra linhagem, mas nós observamos que Paulo começa agora a trazer os firmamentos sobre a situação que estava viciando, e dizendo: olha, quem foi que morreu por nós? Será que foi Apolo? Será que foi Silvio? Mas quem morreu por nós foi Cristo. Não existe ninguém maior nem menor, mas o maior apenas Cristo, que morreu por nós, que nos deu a vida lá na cruz do Calvário. É por isso que João declara no capítulo 3, versículo 16, uma expressão que a gente possamos meditarmos e frasear de uma forma tão gloriosa, porque ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, por todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um hino que diz: quem pode explicar o amor de Deus? Se nós olharmos nossos caráteres, a nossa vida, a nossa conduta, a gente fica meditando o dia todinho: por que, Senhor, Tu nos amaste? O que é que Tu visse em nós? O que é que Tu achou nesse pó? Aleluia, nesse gerro, homem falho, pecador, sem merecer a dignidade, este amor tão glorioso. Mas Paulo, ele escreve e diz: porque todos estavam destituídos. Estava condenado, meu irmão, a sentenciado à morte. Ninguém era para estar aqui hoje. Ninguém era para ter esta oportunidade aqui hoje. Mas Ele viu você. Ele viu você. Quando Ele foi estendido as suas mãos, e aquele soldado que pegou os pregos começou a pregar na sua mão direita e sua mão esquerda, mas havia uma dificuldade, porque aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era para Barrabás. O porte físico de Barrabás era maior do que o de Jesus. Mas nós observamos que tiveram que deslocar um pouco a clavícula, tanto como direito como esquerdo, para caber. Mas Jesus estava vendo esta igreja que está aqui hoje. Quando alguém pensou que tudo ia ser aniquilado, acabado, mas Jesus
estava vendo Araçoiaba com a quantidade de crente, ainda na sua fragilidade, ainda na sua pequenez, mas aqui tem um povo forte, um povo escolhido, um povo que Deus deu a sua vida, dizendo: ali está minha filha, ali está meu filho, ali está uma igreja que está me glorificando e exaltando o meu nome. Ele não olhou. Pela lógica humana, quando se vai trabalhar ou escolher alguém para exercermos uma função na firma, tem que ser uma pessoa que tem um bom porte, uma boa aparência, seu grau de estudo seja bem exemplar, seu currículo tem que ser um currículo, uma bênção. Mas o meu currículo, meu porte, a minha ficha só tem uma coisa: eu sou pecador, eu sou falho. Mas Jesus pegou os nossos currículos, rasgou. Aleluia. Ele nem que olhar o seu currículo, quem você era, qual era a sua procedência, o que você fazia. Mas ele pegou o seu currículo e rasgou. Disse assim: você agora é minha filha. E você é o teu Senhor. Alguém pagou aqui a salvação? Quanto foi a salvação? Quanto é que valeu a tua salvação? 10 milhões? 30 milhões? Quem pode dizer? Foi um valor estimado. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Foi um preço muito caro, muito valioso. Alguém muitas vezes possa dizer que você não vale nada, mas você foi comprado com um preço valioso. Nem ouro, nem prata, nem ninguém neste mundo pode comprar você. Mas quem comprou você foi Jesus. Foi Jesus, foi Jesus que lhe comprou. Eu acho que Jesus estava na cruz do Calvário quando observamos que Isaías profetiza no capítulo 53. Jesus estava lá carregando as nossas chagas, as nossas enfermidades. Mas quando ele olha para cima para clamar o seu Pai, dizer: Eloi, Eloi, sabachthani. E a tradução é assim: Deus meu, por que me desamparaste? Você já pensou um pai ver seu filho numa situação muito caótica, seu filho ali dizendo: me ajude, mas Deus deu as costas, porque estava sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Mas nós observamos que existiam duas personalidades, de que seu caráter, a sua
ações merecia aquele castigo. Um ladrão do lado direito, o outro do lado esquerdo, olha para Jesus aí e diz: olha, se tu és o Cristo, veja aqui a ousadia, desce daí, salva tu e salva a gente. Mas tinha um lá, reconheceu de sua natureza e disse: tu não está vendo não que este aí é o Filho de Deus? Aleluia, aleluia. E eu olhar com a sua simplicidade, é como dizer: Senhor, eu sou pecador, mas quando tu entrar no teu reino, lembra de mim. E Jesus olha para aquele homem e diz: olha, não é amanhã, não é depois, mas hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quem pensou que estava tudo acabado, findado, tira Jesus dali. Aquelas situações que nós observamos, Jesus novamente olha para o céu e diz: Pai, aqui entrego o meu espírito. Mas diz a Bíblia Sagrada que os sacerdotes que estavam lá no templo começaram a ver uma situação tão difícil que eles nunca viram. O sol não deu a sua luz. Houve silêncio. A terra começou a estremecer. O véu que estava lá no templo começou a rasgar de alto a baixo. E aqueles que estavam perto de Jesus viram este acontecimento, temeram. Até o próprio soldado que feriu Jesus temeu. Se ele pudesse voltar atrás, mas era a missão de Jesus passar por tudo isso. Por quê? Porque Ele te ama. Alguém muitas vezes nos declara, alguém diz: olha, eu te amo. Mas muitas vezes este amor é falho. Mas Deus não. Ainda que você erre, ainda que você tropece, mas Ele diz: eu te amo, eu te perdoo, eu te dou força, eu te dou graça. Não é porque nós merecemos não, mas o amor de Deus tem depositado no teu coração. O amor de Deus tem enchido nossos corações. Ai, se não fosse o amor de Deus, nós seríamos homens sanguinários, homem mau. Mas o amor de Deus tem sido depositado no teu coração. É por isso que nós passamos por tanta tribulação, por tantas coisas desta vida. É porque Deus tem depositado o amor. Ninguém aqui é bonzinho, mas Deus tem depositado o amor. Cada um tem seu temperamento. Outras dizem assim: se pisar no meu calo, eu vou devolver também. Mas hoje não. O amor de Deus sobre o teu coração tem sido depositado. Alguém pisa no teu calo e você disse: Jesus. Jesus, abençoa a minha serva, Senhor. Abençoa, Senhor. Mas outra hora não. Principalmente os irmãos. Se alguém quisesse tirar alguma foice ou pegar um facão e outra coisa mais. Mas hoje não. Leva para casa o recado, dá a Jesus. Jesus, olha. Aí Jesus vai lá, tem um encontro com aquela vida, salva aquela vida, e vocês estão juntos, aleluia, dando glória, dando aleluia.
faz isso. É o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus sobre nossos corações. É o amor. O amor perdoa. O amor tudo solve, tudo suporta. Havia este conflito, essa circunstância. Mas Paulo, ele escreve assim, capítulo 1, versículo 18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para que nós somos salvos, é poder de Deus. Quando Paulo se refere a essa expressão, é o amor. O mundo vive em sua concupiscência, em sua ignorância, em sua cegueira. Mas o crente não. A gente tem Jesus como o nosso advogado, o nosso Senhor, o nosso cuidador. Se muitas vezes as portas se fecham, mas Deus, ele providencia alguém para usar, para dar sapato, para dar perfume, para dar comida. Deus cuida, mas o mundo não. Qual é a sua ação? É botar uma arma na cintura e começar a saltar por aí. Mas os crentes é diferente. Se põe de joelho e Deus vai dar a resposta. Se está doente, alguém diz vai morrer. Mas o crente não. O crente assim só morre se Deus determinar. Eu posso ir até na UTI, chegar lá e vai dizer vai morrer. Mas Jesus disse não, vai morrer não. Eu só estou trazendo aqui para um propósito, para a salvação de alguém. A palavra da cruz é loucura. O mundo não entende, não compreende, porque são carnais. Só quem entende as coisas espirituais é quem é espiritual. É por isso que muitas vezes alguém diz que crente é louco. É melhor viver com essa loucura do que com a loucura do mundo. Porque nós temos a certeza da nossa salvação. Você tem a certeza da sua salvação? Diga amém. Você tem a certeza da sua salvação? Diga amém. Você tem a certeza da sua salvação? Diga amém. Está pronto para passar pelo processo? Está pronto para passar pelo processo? Passamos uma situação como os irmãos já conhecem, é de plástico. A Covid-19, quantos milhões de pessoas ficaram com problema psicológico, síndrome do pânico, medo de sair na rua, medo de receber alguém de visita. Todo mundo se isolou, ficou com medo, espantado. Que morte, né? O que é que a morte faz? Mas nós não devemos temer a morte. Nós não devemos temer. Porque quem cuida da igreja é o Senhor Jesus. Isso é apenas um princípios de dores. É apenas como se fosse um aviso, um alerta. Como alguém que dirige carro
sabe que para entrar para a direita ou para a esquerda, ele tem que colocar a seta. Ele não vai com o seu carro bruscamente, não. Ele tem que ligar a seta, porque quem vai atrás vai ficar alerta. Se ele for de todo jeito, quem está atrás dele vai bater, vai causar uma situação muito crítica. Isso é apenas um sinal. Isso é apenas um alerta de Deus. A gente tem que se fortalecer na força do poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Você não sabe o que vem pela aí para frente. Mas nós estamos avisados, entendidos pela palavra de Deus. Nós observamos em Mateus capítulo 24,